aí, guerreiros! Começando a nossa aula de número 6, RR na área. Que bom que você está comigo, que bom que você voltou. Estamos aí bem adiantados no nosso curso, vencendo ponto a ponto os principais tópicos do seu edital, porque a prova se aproxima. Vamos lá, sem delongas, na parte 2 da teoria geral dos recursos, aqui no processo trabalho. Eu cheguei na aula passada, no finalzinho dela, a comentar com você do princípio que eu traria logo de cara, de imediato hoje, que é o princípio da dialeticidade. Eu considero particularmente esse princípio muito importante, porque ele já foi cobrado numa prova para o cargo de técnico. E eu gosto dessas coisas, não é que eu concorde. Concordar é diferente de gostar, na minha opinião. Por quê? Eu não concordo que um princípio tão explorado como esse seja cobrado numa prova de nível médio. Mas eu gosto para provar para vocês que não existe tanta diferença entre uma prova de analista e de técnico. O pessoal ainda tem essa mania de falar, mas é diferente. Não é diferente. O filtro numa prova de técnico ele precisa ser muito maior. Então, o examinador tem a tendência a colocar aquela questão que derruba. E essa questão no TRT da terceira região, no último concurso, foi a questão que tentou derrubar os técnicos na prova de processo de trabalho, sem dúvida. Mas quem estudou comigo conseguiu acertar. Ainda bem, eu fico feliz por isso. O que é esse princípio da dialeticidade? O princípio da dialeticidade nada mais é do que a ideia e a exigência, vamos dizer assim, que o recorrente motive as suas razões recursais. Então, é importante que o recorrente não apenas só recorra, mas não, ele motive as razões recursais para que o recorrido saiba o que falar, saiba o que contra-razoar, digamos assim, e também que o tribunal, que o órgão julgador conheça a tese daquele recurso. Isso é interessante, isso é muito importante. Mas, Genzete, o artigo 1010, vamos colocar aqui, deixa eu colocar direto para você, vamos lá. O artigo 1010 do CPC de 2015 fala na apelação. A apelação interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau conterá a exposição do fato de direito, as razões, olha como é que ele explora bem aqui, as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, por aí vai. Então, o artigo 1016 fala, o agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente por meio de petição com os seguintes requisitos, exposição do fato de direito, razões. Então, observa que o novo CPC traz o princípio de dialeticidade estampado em todos os recursos, já que exige sempre aí a motivação dos recursos lá na esfera civil, do processo civil. Está muito nítido isso, muito claro. Mas e no processo de trabalho? Algumas pessoas tendem a falar que o princípio da dialeticidade ele não se aplica ao processo de trabalho, só quem fala isso está falando uma besteira, porque está falando isso em cima do princípio da simplicidade estampado aqui, ó, e é verdade. No artigo 899 da CLT, que diz que os recursos serão interpostos por simples petição. Ok. Vamos parar aqui. Quando ele fala que os recursos serão interpostos por simples petição, é interessante que você lembre um detalhe. E aqui eu vou abrir já aqui um OBS no seu caderno, que você vai entender. Quando o legislador falou que os recursos serão interpostos por simples petição, vamos lembrar que um recurso vai ter pelo menos 2 páginas. 2 páginas? 2 páginas. Vamos imaginar que seja um recurso ordinário. Um recurso ordinário, um RO, ele vai ter a folha de rosto e a outra página que vai ser as razões recursais. Pelo menos 2 páginas ele vai ter, isso é certo. A folha de rosto vai ser dirigida a quem? Ao juiz do trabalho. Ao juiz do trabalho. Ao juiz da vara do trabalho, que proferiu aquela sentença. Aqui nós temos uma sentença. E as razões recursais será dirigida para quem? Para o egrégio Tribunal Regional do Trabalho. Ponto. Então, eu tenho pelo menos 2 páginas. Quando eu falo que os recursos serão interpostos por simples petição, eu estou confirmando sim o princípio da simplicidade. Mas a simples petição é aqui, ó, é na folha de rosto. Porque na folha de rosto eu não peço nada. Eu só estou encaminhando o recurso para o juiz que proferiu aquela sentença, pedindo, juiz, sobe aí com o meu recurso. Basicamente é isso. Na folha de rosto, eu vou mostrar só o quê? Que estão presentes todos os pressupostos de admissibilidade do recurso. Só isso, eu não vou entrar no mérito. Para que entrar no mérito? Se quem proferiu a sentença que eu estou atacando, que eu estou recorrendo, foi aquele juiz, eu não vou entrar no mérito com ele. Eu vou apenas apresentar para ele todos os pressupostos de admissibilidade recursal e vou pedir, juiz, sobe com o meu recurso, leva para o TRT. É isso.
Então, quando eu falo os recursos serão interpostos por simples petição, é isso aqui, é a folha de rosto. Agora, aqui nas razões recursais, que vão ser dirigidas ao egrégio, Tribunal Regional do Trabalho, eu encontro o princípio da dialeticidade. Eu vou ter que necessariamente motivar. As razões do recurso, para que o recorrido possa contrarrazoar e que o tribunal possa aí conhecer dos pedidos, possa analisar os pedidos, possa analisar o que você está impugnando, vamos dizer assim. Bom, a CLT traz exigência clara do princípio da dialeticidade lá no dispositivo referente ao recurso de revista. Então, lá no recurso de revista, nós temos o princípio claro da dialeticidade. Vou colocar aqui de cara para você, que diz assim, artigo 896, parágrafo 1º-A, sob pena de não conhecimento, aqui está, sob pena de não conhecimento, é ônus da parte. 2. Indicar de forma fundamentada, de forma explícita e fundamentada, motivada, contrariedade dispositivo de lei, súmula ou OJ, que é o que cabe no recurso de revista, chegaremos lá, do TST, que conflite com a decisão regional. Então, exigindo. Expor as razões, inciso 3, expor as razões do pedido de reforma, impugnando todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida, inclusive mediante demonstração analítica, demonstração detalhada de cada dispositivo de lei, da Constituição Federal, de súmula ou OJ, cuja contrariedade aponte. Então, veja, exigindo ao extremo essa fundamentação, ao extremo. O TRT da Terceira Região, em 2015, o que ele fez? Ele copiou o texto de uma súmula, uma prova de técnico, que vocês falam que não cai em súmulas e OJs, ok? Copiou o texto da súmula e perguntou qual é o princípio. E a resposta era o princípio da dialeticidade. Que texto de súmula, Renzetti? Da súmula 422 do TST. Não se conhece de recurso para o TST se as razões do recorrente não impugnar os fundamentos, detalhar, da decisão recorrida nos termos em que for proferida. Está aí, princípio da dialeticidade. Tranquilo. Acertaria fácil. Muito bem. Próximo princípio, coloque aí nas suas anotações. É o princípio da reformatio impejus. Veja, o que quer dizer o princípio da reformatio impejus? Se você quer recorrer, se você vai recorrer, obviamente você não vai recorrer para piorar, para agravar a sua situação. Então, se eu interpuser um recurso, esse recurso não vai agravar, não vai piorar a minha situação. Esse é o básico do básico do básico. Ok? Básico mesmo. Agora, eu só vou ter uma exceção a essa reformatio impejus, é claro, se eu tiver uma sentença, por exemplo, parcialmente procedente. Se eu tive uma decisão, uma sentença parcialmente procedente, tem que lembrar que ambos podem recorrer. Se ambos podem recorrer, pode ser que piore a minha situação, agrave. Sim, aí seria possível. Agora, atente-se a um detalhe. Nós também temos exceções nesse princípio se estiver ligado a matérias de ordem pública. Tem que lembrar que matéria de ordem pública, ela não precisa ser provocada. A matéria de ordem pública, ela pode ser suscitada de ofício em qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Então, talvez uma matéria de ordem pública possa vir a agravar a sua situação, mas, repito, matéria de ordem pública não precisa ser provocada, ela pode ser suscitada de ofício. Fechado? O próximo princípio, quero esmagar o examinador, você não vai ter surpresa na sua prova, não. O próximo princípio é o princípio da voluntariedade. O que diz o princípio da voluntariedade? Impõe a provocação da parte. O recurso é a manifestação do poder de ação. Então, voluntariedade é o seguinte, você não é obrigado a recorrer. Você recorre se quiser. Tanto assim, não é que você tem prazos específicos para isso. Então, você vai recorrer se você quiser e você tem prazos específicos para isso. Agora, desde que você também, claro, tenha interesse, né? Bom, quero fazer um checklist com você. Nós já conversamos sobre isso ontem, eu sei. Ontem, porque eu gravei a aula anterior ontem, tá? Por isso estou falando ontem. Mas você veio comigo no Batidão, você sabe disso. Só para a gente repassar os recursos cabíveis no processo de trabalho. Quais são os recursos cabíveis no processo de trabalho? O recurso ordinário, o RO, o recurso de revista, o RR, os embargos de declaração, que mais? Os embargos ao TST, o agravo de petição, o agravo de instrumento e eu ainda tenho o pedido de revisão e o agravo regimental. Vamos voltar que vale muito a pena. Os recursos cabíveis no processo de trabalho são recurso ordinário, recurso de revista, embargos de declaração, são 2 embargos, embargos ao TST, agravo de petição
agravo de instrumento, o pedido de revisão que eu separei, né? E o agravo regimental. Tem que lembrar ainda que o recurso extraordinário, embora não seja um recurso próprio nosso, ele é cabível sim aqui no processo do trabalho, tá bom? E aí nós fizemos a linha do tempo, né, na aula anterior, básica dos recursos, é exatamente aquilo que você vai seguir. Lembrando que, só para a gente seguir e avançar bem, da sentença do juiz do trabalho cabe recurso ordinário para o TRT, maravilha, é a regra. Da sentença do juiz na execução, não cabe RO. Da sentença do juiz na execução, cabe agravo de petição para o TRT. Parece um RO, mas não é. Da sentença do juiz, recurso ordinário para o TRT. Sentença do juiz na execução, execução, agravo de petição. Fechado? Tranquilo? Mesmo? Podemos dormir sossegados? Podemos, né? Bom, passaremos agora a análise dos efeitos dos recursos no processo do trabalho. Os recursos no processo do trabalho, em regra, são dotados de efeito devolutivo. Falar que são dotados de efeito devolutivo quer dizer que devolvem a matéria ao tribunal. Então, o artigo 899 da CLT, que nós vimos sobre o princípio da simplicidade, que nos interessou, agora a gente avança nele. No primeiro período a gente já viu, os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeito meramente devolutivo. Aí tem, salvo exceções previstas neste título, permite execução provisória até a penhora. Preste atenção aqui. Se os recursos no processo de trabalho, isso é muito importante, são dotados de efeito meramente devolutivo, devolve matéria impugnada ao tribunal, isso permite que eu possa iniciar a execução. Mas quando fala permite que eu possa iniciar a execução, atente-se a esse ponto. Qual execução? Você pode iniciar a execução provisória. E quando eu falo em execução provisória, é aquela que vai só até a penhora, só até o ato de constrição, não chega até o ato de expropriação, que é avaliação em venda do bem. Eu só consigo, por exemplo, penhorar o terreno, o imóvel, o que foi, e ficar lá guardadinho. Esse é o ato de constrição. A penhora vai só até aqui. Mas por que você vai só até aí a penhora? Porque você tem que lembrar o seguinte, que ainda existe um recurso que vai ser apreciado, que vai ser julgado. E o julgamento desse recurso pode mudar toda a vida desse processo. Então, repetindo, para a nossa prova, os recursos no processo de trabalho, em regra, são dotados de efeito meramente devolutivo, o que permite iniciarmos a execução provisória. Execução provisória que vai só até o ato de constrição, vai só até a penhora, não avança, em via de regra, claro, para o ato de expropriação, que é a avaliação em venda do bem. Aí nós temos alguns doutrinadores que entendem que não, que se der garantia, se der calção, você poderia avançar assim na penhora, mas pensando numa prova objetiva, não visualizo isso. Se você for fazer uma prova oficial de justiça, que tem um estudo de caso, que tem uma discursiva, aí você explora um pouquinho mais essas exceções. Mas para a prova geral, aqui no ponto a ponto do nosso edital, não vejo a maior necessidade. Tá bom? Tudo bem? Bom, então, só para fixar bem. Quando eu falo, então, no efeito devolutivo, transferência para o juízo ad quem, para o tribunal, por exemplo, que vai apreciar o meu pedido, do conhecimento das matérias que foram julgadas pelo juízo ACO. Quando eu falar juízo ACO, é o juiz que proferiu a decisão. Juiz ad quem é o juiz que vai julgar o recurso, juiz ou juízo. Então, veja, o efeito devolutivo é isso, é a transferência para o juízo ACO, transferência para o juízo ACO do conhecimento das matérias julgadas pelo juízo ad quem. Basicamente é isso. Todos os recursos... Volte. Ah, tá certo que eu falei, né? Efeito evolutivo é a transferência das matérias julgadas pelo juízo ACO para o juízo ad quem vai julgar o seu recurso. Tanta coisa que a gente fala. Muito bem. Então, todos os recursos no processo são dotados de efeito meramente devolutivo. Essa é a regra. Bom, visto o efeito devolutivo, era muito bom quando as provas cobravam só isso. Os recursos no processo são dados de efeito meramente devolutivo. Isso já foi, isso já era. Você tem que saber, claro, mas isso não cai mais em prova, não. Passamos, então, a analisar a extensão do efeito devolutivo. Já que o efeito devolutivo é a transferência ao juízo ad quem do que foi analisado, das matérias apreciadas, julgadas pelo juízo ACO, como é que fica a extensão desse efeito devolutivo? O artigo 1013 do Código de Processo Civil diz assim: apelação, lá é apelação, devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Ok. Então eu coloquei um exemplo aqui, só para ilustrar. Reclamado é condenado ao pagamento de férias, horas extras e dano moral. Caso interponha um RO, poderá impugnar todas as matérias,
Ó, se a reclamada é condenada a pagar férias, horas extras, dano moral, se ela interpuser um recurso ordinário, ela pode reclamar sobre tudo, sobre férias, horas extras, dano moral. Então, quanto à extensão, esse efeito devolutivo, quanto à extensão, é total. Agora, pode ser que ela seja, de fato, condenada a pagar férias, horas extras, dano moral, mas reclame tão somente o dano moral. De modo que em férias, horas extras, ela se conforma. Então, em férias, horas extras, já teve a coisa julgada. Então, o efeito devolutivo quanto à extensão aqui está limitada. Então, quando eu falar, já conversamos sobre isso ontem por alto, de extensão do efeito devolutivo, você tem que lembrar o seguinte, isso quer dizer em relação à matéria que eu fui sucumbente. O efeito devolutivo devolve ao juízo adquém, né, a apreciação das matérias julgadas pelo juízo ACO. Beleza. Mas você recorrente, pode delimitar esse efeito. Se você é condenado a pagar 3 parcelas, 3 verbas para o reclamante, por exemplo, e você reclama das 3 no seu recurso, quanto à extensão, ela é total. Quanto à extensão do seu recurso, é total. É o efeito devolutivo na extensão total. Agora, se das 3 parcelas você reclama só 2, se conformou em relação a uma, então quanto à extensão desse efeito devolutivo, ela é parcial, limitada, ela não é total, já que você não está levando toda a matéria que você foi sucumbente para ser reapreciada pelo juízo adquém, que é quem vai julgar o seu recurso. Tudo bem? Tranquilo? Então, fica bem esperto nisso. Então, uma vez analisada a extensão, ou seja, matérias serão julgadas, levadas para o tribunal reapreciar, a gente passa a analisar o efeito devolutivo amplo, o efeito devolutivo em sua profundidade que um recurso pode ter. E aqui é bem específico para a gente, porque quando eu falo em efeito devolutivo amplo, em efeito devolutivo em profundidade, isso quer dizer que eu quero colocar o juízo adquém, o segundo grau, por exemplo, em pé de igualdade com o juízo ACO, com o primeiro grau. Quero devolver todas as alegações, todos os fundamentos, todas as questões, dentro, é claro, da extensão impugnada, independentemente da manifestação da parte. Quero levar para o juízo adquém todos os fatos, todos os fundamentos, dentro, repito, da extensão impugnada pelo recorrente, para que seja analisada pelo juízo adquém sem a necessidade de provocação de manifestação. Então, em suma, enquanto efeito devolutivo na extensão depende da provocação da parte, para eu saber se é um recurso com efeito devolutivo de extensão total ou de extensão parcial, o efeito devolutivo amplo, o efeito devolutivo em profundidade, independe de provocação. Independe. Então, ele está totalmente ligado ao princípio do inquisitivo ou do inquisitório. Não tem nada, e a gente tem esse efeito específico no nosso processo de trabalho, no recurso ordinário. Então, lembre-se disso. O recurso ordinário, ele é dotado de efeito meramente devolutivo. O que se quer, repito, é colocar em pé de igualdade o juízo ACO e o juízo adquém. Juízo ACO e o juízo adquém. A melhor forma de você aprender isso aqui é com um exemplo. Então, eu vou fazer aqui um quadro com um mega exemplo e depois a gente vai ler os dispositivos legais e a jurisprudência do TST. É assim que eu trabalho, você me conhece. Eu te explico, exemplifico e depois a gente encara a lei e a jurisprudência do TST. Acho que assim fica melhor. Não sei, mas algo me disse agora aqui, que o efeito devolutivo amplo, que o efeito devolutivo em profundidade vem no seu TRT. Então vamos lá, direto aqui que eu vou abrir uma telinha para vocês, para facilitar. Bom, vamos lá. Vamos imaginar uma situação em que seja ajuizada uma reclamação trabalhista em que o pedido dessa reclamatória seja a conversão da dispensa por justa causa em uma dispensa imotivada. Espremeu aí, mas deu, né? Eu quero que você
observe o seguinte, você acompanha o raciocínio e cai em casca de banana. Qual é o pedido formulado pelo reclamante? Juiz, converte a dispensa por justa causa em dispensa imotivada? Pediria isso por quê, hein? Porque se eu fui dispensado por justa causa, eu não recebi nada. Nada. Recebi nada. Recebi só saldo de salário. Se a dispensa é imotivada, eu recebo todas as verbas. Então, esse é meu pedido. Ok. Entrei com a reclamação trabalhista. Tem CITES do juiz? Não. Vamos lembrar de tudo, hein? Automaticamente ele quem? O servidor, no prazo de 48 horas, vai remeter a segunda via da reclamação trabalhista para o reclamado, para que ele compareça à audiência inaugural ou de conciliação, que será a primeira desimpedida no prazo de 5 dias. Foi o que aconteceu. Chegou então o reclamado e apresentou a sua defesa. Então vem o reclamado e fala: dispensei sim por justa causa, porque o reclamante cometeu desídia. Deixa eu só apagar isso aqui, porque deu um risco. Cometeu desídia e improbidade. Esses, então, foram os fundamentos da defesa. Dispensei sim por justa causa, pois o reclamante cometeu desídia e improbidade. Pergunta para você que será servidor público federal e que já está no direito de trabalho comigo. Para eu ser dispensado por justa causa, eu tenho que cometer desídia e improbidade? Ou basta cometer a desídia ou improbidade? Muito bem. Basta cometer a desídia ou improbidade, não as duas faltas cumulativas. Mas essa foi a defesa, foi o fundamento reclamado, sem nenhum problema. Aí, é chegada a hora, teve instrução e tal, do juiz proferir a sentença. E na sentença o juiz falou assim: pelo exposto, julgo improcedente o pedido. Está configurada a prática de improbidade do empregado. Renzete, essa é a sentença? Essa é a sentença. Julgo improcedente o pedido, está configurada a improbidade. Uma pergunta primeiro importante. Essa é importante. O juiz julgou? Volta na tela. Pergunta é: o juiz julgou, sim ou não? Julgou. Julgou? Julgou. Qual é o pedido? Juiz, converte para mim a dispensa por justa causa em dispensa imotivada? Não. Não. Você cometeu improbidade. E não lança a mão em nenhuma linha sobre a prática da desídia. Juiz julgou? Julgou. E ponto final. Você acabou de me falar que para o empregado ser dispensado por justa causa, tem que praticar ou a desídia ou a improbidade. Não tem que ser as duas faltas. E o pedido foi: converte dispensa por justa causa em imotivado? Não, não converto. Você é improbo. Julgou. Beleza. Da sentença cabe RO. Reclamante apresenta o seu recurso ordinário. Expede o que no RO nesse caso? A reforma da sentença. Aí o reclamante o tempo inteiro fala o seguinte: eu não sou improbo. Tempo inteiro. Não sou improbo. Aí vem as contrarrazões do reclamado. Mantenha a sentença. O reclamante é improbo. O reclamante é improbo. É improbo. Muito bem. Chega o belo dia em que vem o acórdão do TRT
em RO. E aí só para, claro, uma corda é muito bem trabalhada, só para ilustrar aqui nossa aula, e diz o seguinte, por exemplo, tá? Mantenho... Desculpa. Ah, mantenho, tá certo. Mantenho a sentença, tá certo. Mantenho a sentença. Aí o TRT fala. Mas restou comprovado nos autos que o reclamante não é improbo, não agiu com improbidade, e sim com desídia. E sim com desídia. Aí está. Pedido. Converte para mim a dispensa por justa causa em dispensa imotivada? Pedido. Converte para mim a dispensa por justa causa em dispensa imotivada? Esse é o pedido. Reclamado. Cometeu sim falta grave porque praticou desídia e improbidade. Esses são os meus fundamentos. Sentença. Julga improcedente o pedido. Julgou? Julgou. Ficou comprovada a improbidade do empregado. Beleza. RO, recurso ordinário do reclamante. Reforma a sentença, não sou improbo. O RO é dotado do efeito devolutivo amplo em profundidade. Devolve toda a matéria, toda a extensão da matéria impugnada para o juiz de quem? Juiz de quem? É o juiz que vai julgar o recurso. Quem vai julgar esse RO aqui é o TRT. Eu coloco o TRT em pé de igualdade com o juiz da vara do trabalho. TRT analisa tudo, todos os fatos, todos os fundamentos, mesmo que não renovados, nas razões recursais e em contra-razões. Observa, pessoal, a prova está chegando. Quanto à extensão, se vai ser total ou parcial, o recorrente escolhe, o recorrente decide. Onde ele foi sucumbente, o que ele quer levar para o reexame lá do tribunal, para o juiz de quem. Mas em relação ao efeito devolutivo amplo em profundidade do RO, não tem que ninguém pedir nada. Isso está ligado ao princípio do inquisitivo ou do inquisitório. O juiz é o diretor do processo. Então traga para o juiz de quem toda a matéria impugnada e o juiz de quem fica em pé de igualdade com a vara para decidir, com o primeiro grau. Ele vai apreciar todos os fatos, todos os fundamentos, mesmo que não renovados, nas razões recursais e também em contra-razões. Agora, isso aqui não é omissão. Por isso que eu perguntei. O juiz julgou, falou, não vou converter. Você é improbo. Julgou, claro que julgou. Então, só para amarrar aqui. Então, RO, reforma, não sou improbo, contra-razões do reclamado, mantém a sentença. Ele é improbo. Veja, em momento nenhum, não sei se está observando isso, eu falo aqui em desídia. Eu não falo, só ataco a improbidade, Aí vem o acordo do TRT em RO, já que o RO é tanto de efeito devolutivo amplo, profundidade, fala, mantenho a sentença. A sentença está perfeita. Não converte, ok. Porém, ele não é improbo. Restou comprovado nos autos que o reclamante não é improbo. O reclamante é desidioso, é relaxado, lambão. Ele agiu com desídia e não com improbidade. Então, coloquei todos os fatos, todos os fundamentos para serem reanalisados pelo tribunal. Já que, repito, o recurso ordinário é dotado do efeito devolutivo amplo em profundidade. Renzete, eu acho que eu entendi, mas teria um outro exemplo? Sem desenhar aqui, vamos aqui no bate-papo. Tem, claro que tem. Vamos imaginar que, não importa qual seja a tese processual que está sendo alavancada, ela necessita de uma prova pericial. Aí vai ter o laudo pericial e a parte, é uma faculdade, é um luxo, ela quer ter um assistente técnico. Ok. O juiz, quando decide, quando profere a sentença, julga procedente ou improcedente, não importa, e fundamenta a sentença toda em cima do laudo técnico, todo, da prova pericial do perito dele, todinho. Quando a parte contrária interpõe o recurso ordinário, chegando no TRT, o TRT que foi de pé de igualdade com a vara, tem acesso a tudo. E aí pode perfeitamente o TRT afastar o laudo do perito
e fundamentar o seu acórdão simplesmente em cima do laudo do assistente técnico. Isso é um exemplo. Esse é o efeito devolutivo amplo, em profundidade, que o nosso recurso ordinário tem. E o recurso ordinário, que é o recurso mais usual. Nossa, como passou rápido. Não foi rápido, voou. Voou o primeiro bloco, e eu vou ficar aqui paradinho, esperando para o segundo bloco, para a gente olhar a legislação sobre isso. Não demora não, por favor. Toma uma água rápida, se for, checa rapidinho no Zap Zap, tô ouvindo barulho daqui, desliga ele e volta. Para a gente ver a legislação e seguir ainda com a teoria geral dos recursos. Estou te esperando, volte logo. Até já. Clique like.